Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre os números inteiros. Os números inteiros são os números sem parte fracional. Eles podem ser positivos, negativos ou o neutro, que é o zero. Então são aqueles números que vêm desde lá do menos infinito, a gente vem contando, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e a gente continua contando até infinito positivo. E aí a pergunta é, como que a gente faz para representar os números inteiros em binário? A gente já sabe representar os números naturais, então a gente tem algumas ideias que a gente pode usar para os números inteiros também. Uma das ideias é a ideia de sinal magnitude. Na ideia de sinal magnitude, a gente tem um bit de sinal que é adicionado à representação. E aí ele indica se o número é positivo ou negativo. Geralmente esse bit está no ou o bit mais significativo ou o bit menos significativo. Aqui no nosso caso, eu fiz essa tabela que o bit mais significativo representa o sinal. Então a gente tem ali na primeira metade da tabela os números positivos, que são os números cujo sinal está como zero, e na segunda metade da tabela os números negativos, nos quais o sinal está como 1. Então a gente tem lá 0, 1, 2, 3, menos 0, menos 1, menos 2, menos 3. E aí a gente tem esse nome sinal magnitude porque a gente tem uma parte do nosso número que representa o sinal, que é um bit de sinal, e uma parte do número que representa a magnitude, que são os bits que significam os multiplicadores que vão ser somados para fazer o nosso número. Essa representação tem dois problemas muito importantes. O primeiro é, existe uma redundância na representação do zero. Então a gente tem zero e menos zero. Isso é um problema. A segunda é que algumas operações matemáticas básicas acabam precisando que a gente confira o bit de sinal antes de fazer essa operação. Então, inventaram outra forma de representar números inteiros. A forma inventada é o complemento de 2. O complemento de 2 também é chamado na literatura de ou complemento de 2, ou complemento para 2, ou complemento a 2. Isso é fruto do fato da expressão ser uma tradução de two's complement. Uma definição que a gente vai precisar usar é a seguinte, é a de número redondo de n bits. Isso é um número de n bits cujo bit mais significativo é 1 e todos os outros são 0. Por exemplo, o 8. O 8 é 1, 0, 0, 0. Então, lá na nossa tabelinha, a gente vai ter n bits, o número mais significativo, que é o n-1, vai ser 1 e todos os outros vão ser 0. A gente precisa falar também de uma propriedade importante que é a seguinte. Quando a gente tem um número de n bits que é formado só por 1s, então a gente tem lá 1, contar mais 1 cria um número redondo de n mais 1 bit. Assim, eu tenho lá um número que vai do 2n-1 até o 2 elevado a 0, todos esses bits são 1, e quando eu conto mais 1, todos os bits estouram, e no final eu tenho um algarismo a mais que é igual a 1, e todos os outros ficam sendo iguais a 0. Um exemplo que a gente pode dar dessa situação é com os números 3 e 4. O 3 em binário é 0, 1, 1, e o 4 em binário é 1, 0, 0. E o 3 e o 4 são consecutivos, ou seja, a diferença entre eles é 1. O 3 é um número só de 1s, o 4 é um número redondo. E aí a gente tem que 2 elevado a 2 menos 1 é igual a 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0. A gente pode, no fim das contas, extrapolar essa ideia para qualquer número de bits que a gente esteja contando. Se a gente sempre tiver um número só de uns, o próximo número é um número redondo. E aí a gente vai ter a seguinte expressão: 2 elevado a n menos 1, ou seja, 2 elevado a n é um número redondo, menos 1 é o número imediatamente anterior. E aí esse número, 2 elevado a n menos 1, é igual a 2 elevado a n menos 1, mais 2 elevado a n menos 2, mais blá 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 blá, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0. Essa parte da expressão é um número só de uns, afinal, todos os multiplicadores estão presentes ali. Uma segunda propriedade importante é a seguinte: subtrair um número qualquer de um número só de uns é a mesma coisa que inverter esse número. Se a gente olhar ali na nossa tabela, a gente tem um número só de uns, de 2 elevado a 7 até 2 elevado a 0. E um número embaixo qualquer. A gente vai subtrair os dois. E aí repara que para cada zero que eu tenho no meu número qualquer, eu vou subtrair 0 de 1. Então o meu resultado vai ser 1. E para cada 1 que eu tenho no meu número qualquer, eu vou subtrair 1 de 1. Então o resultado vai ser 0. A consequência é que cada dígito que eu tinha no meu número qualquer foi invertido. Outra consequência disso é que a distância entre um número A qualquer
e um número só de uns é não há. E uma outra consequência disso é que a distância entre um número A qualquer e um número redondo é não há mais um. Uma observação importante é que o A deve estar sempre representado com a mesma quantidade de bits do que ou um número só de uns ou o número redondo que a gente quer. Então vamos ver um exemplo dessa propriedade que diz que a distância entre o número A e o próximo número redondo é não há mais um. O exemplo que a gente vai dar é a distância entre 12 e 16. A gente já sabe que essa distância é 4, mas vamos ver isso em binário. Então a gente tem lá a nossa reta, e aí a gente tem o 12 e o 16. 12 em binário é 1, 1, 0, 0, está lá na reta. 16 em binário é 1, 0, 0, 0, 0. E aí, invertendo o 12, a gente tem 0, 0, 1, 1. Somando 1, a gente tem 1, 0, 0, que é exatamente 4. Então a gente tem lá a distância entre 12 e 16 é 0, 0, 1, 0, 0. Faz sentido? E aí, se a gente pensar um pouco, a gente pode chegar à conclusão de que a distância entre menos 12 e menos 16 também é 4. Se a gente olhar lá na nossa reta, a gente vai ver que a distância entre menos 12 e menos 16 também está lá, 4. E aí, a gente pode extrapolar isso e dizer que a distância entre um número negativo menos a e um número redondo negativo também é não há mais um. A partir daí vem a ideia do complemento de 2, no qual o bit mais significativo é negativo, e como a magnitude dele é maior do que a soma de todos os outros, ele garante que o número representado seja negativo quando ele é 1. E o número que vai ser representado vai ser a soma dos pesos dos bits 1, da mesma forma que a gente já fazia na representação dos números naturais. Só que a gente vai ter uma parte negativa, que é o bit mais significativo, e uma parte positiva, que são todos os outros bits. Repara que isso dá para a gente uma representação única do zero, já que o zero é quando todos os bits são iguais a zero. E a gente também tem as operações de soma e subtração inalteradas nos circuitos. A gente vai ver isso no futuro. Aqui a gente vai ver um exemplo de como representar um número negativo a partir do número positivo. O exemplo que a gente vai ver é do número 12. Aqui a gente tem a nossa reta com o número 12 e a gente tem também uma tabela mostrando o número 12 representado em complemento de 2. Reparem que um número positivo está sendo representado em complemento de 2, basta que o seu dígito mais significativo seja igual a zero, porque aí a gente não tem aquela soma de um número grande negativo. A primeira coisa que a gente vai fazer é inverter o bit mais significativo, porque aí a gente vai jogar o nosso número lá para trás na nossa reta. Na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai achar um número redondo de maior magnitude. No nosso caso, o menos 16. E depois, a gente vai inverter todos os outros bits e somar 1. Ah lá, eu fiz isso na tabela e a gente tem 1, 0, 1, 0, 0. E reparem que quando a gente inverteu os outros bits e somou 1, a gente encontrou a distância entre esse número redondo de maior magnitude e o número que a gente deseja, que é o 12, ou menos 12 no caso, que vai aparecer lá na nossa tabela. É bem simples no fim das contas. É só inverter e somar 1. E isso vem dessa ideia de encontrar a distância entre o número redondo de maior magnitude e o número desejado. Mas e aí, e a volta? Como é que a gente obtém o módulo de um número negativo? Como é que a gente acha a versão positiva dele? Vamos ver de novo o exemplo do 12, que a gente gostou. No caso, agora a gente tem menos 12, e ele está ali na nossa reta e na nossa representação em binário em complemento de 2. Primeira coisa que a gente quer fazer é encontrar a distância dele até o zero, que no fim das contas é um módulo dele, ou como ele fica quando ele é positivo. A gente faz isso encontrando a distância até o próximo número redondo, que é o zero. E como é que a gente faz isso? A gente inverte os bits e soma 1. É só isso que a gente vai fazer. Inverte os bits e soma 1. Pronto, achamos o 12. Repara que essa operação já remove o bit mais significativo. Como já virou zero mesmo, a gente não precisa se preocupar se o nosso número ainda está negativo. Nesse vídeo, a gente viu a representação de números inteiros. A gente viu duas. A primeira foi a sinal magnitude, na qual um bit especial representa o nosso sinal, e ela tem alguns problemas. Eles são o zero redundante e as operações são dificultadas. A gente viu como solução o complemento a 2. Nela, o algarismo mais significativo
é negativo, o que faz com que os outros algarismos somem positivamente e possam gerar um número negativo qualquer dentro da faixa de representação. A principal vantagem disso é que a gente tem uma representação única do zero e que a soma e a subtração são facilitadas. Mas a gente também tem a vantagem de ter uma operação única de converter entre negativo e positivo. Basta inverter e somar um.